Bem, pessoal, meu nome é Luiz, eu sou bombeiro há 14 anos, trabalho atualmente no quartel central do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui há aproximadamente 3 meses, em frente à LERJ, pelas ruas do Rio, protestando, exigindo melhores salários e condições dignas de trabalho. Você vai raspar o cabelo, como os outros. Fala um pouco sobre isso, qual é a ideia dessa atitude de vocês? Após a prisão desses 439 colegas, né, nós consideramos que está parecido, lembrando um pouco a ditadura, essa situação que nós estamos vivendo, em apoio, né, em solidariedade aos colegas, às famílias desses colegas também, né, que estão aí há quase uma semana sem poder ir para casa, presos, né, de forma arbitrária, injusta, né. Alguns deles simplesmente participaram do movimento e tiveram a sua prisão decretada há 2, 3 semanas atrás. Nós, em solidariedade, aí nós vamos raspar o cabelo da mesma forma que eles estão lá presos, estão com o cabelo raspado. E qual a previsão de vocês em relação a, por exemplo, se forem soltos, vocês continuam na LERJ, vocês continuam em greve? Como é que vai ser essa nossa luta inicialmente era por melhores salários, né? Hoje o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro recebe o pior salário da categoria, né? Entre todos os estados da federação, o Corpo de Bombeiros do Rio recebe o pior salário do país. Então a nossa luta inicialmente era por melhores salários e condições dignas de trabalho, né? Como por exemplo, os guarda-vidas não têm protetor solar, que seria o básico para que eles pudessem trabalhar, né? Quando eles recebiam um protetor solar com a data de validade vencida, né? Que era doado por alguma instituição, por alguma empresa. Então são diversas condições de trabalho que são críticas. Então a nossa luta inicialmente era essa. E diante dessa luta, 36 colegas que são guarda-vidas, né, entraram no Corpo de Bombeiros como guarda-vidas, eles foram injustamente transferidos para quartéis no interior, né, uma tentativa de abafar, de calar o movimento. E após isso, a luta começou, além de salário e condições dignas de trabalho, que esses 36 colegas voltassem para a unidade de origem, porque eles são guarda-vidas, eles não tem no interior, na Baixada Fluminense não tem praia para que eles possam trabalhar. Então, a cada tentativa do governo de calar o movimento cresceu cada vez mais. Então, atualmente, nós, antes de conversarmos sobre as condições de trabalho e sobre o salário, nós buscamos a anistia, né? Não só a liberdade, mas que sejam anistiados esses 439 colegas que estão hoje presos. Então, após a anistia, a soltura e a anistia desses 439 colegas de trabalho, nós vamos negociar, estamos esperando, né, que o governador ouça as nossas reivindicações. E em relação à questão da militarização, desmilitarização, o que o movimento está pensando sobre isso? Porque, por exemplo, por ser militar, os bombeiros não podem, tem umas certas regras mais rígidas do que a justiça comum, né? Qual a sua opinião sobre isso? O que está se pensando sobre isso, o movimento da greve? Na verdade, quando nós entramos no Corpo de Bombeiro, nós já tínhamos consciência do que é o militarismo em si, das regras. E o militarismo em si, ele não é da forma que vocês estão vendo, né? O militarismo tem as suas regras, só que há um abuso de autoridade. Há, por exemplo, ameaças para que os bombeiros não participem, não estejam na rua segurando faixa, de forma pacífica e ordeira, né, como começou esse movimento. Já há muitas represálias ameaçando esses bombeiros, né, inicialmente esses 36 que foram transferidos dos quartéis na praia, que fazem salvamento marítimo, para quartéis no interior, eles foram punidos por simplesmente caminhar nas areias da praia com faixas. Então a transferência deles vai como um abuso de poder, que vai além do militarismo, né? O que nós estamos pedindo aqui não é o fim do militarismo, nós sabemos que existe e vai continuar existindo, mas nós pedimos condições justas de trabalho, condições dignas e um salário que tanto o bombeiro quanto o policial militar tenha condições de sustentar a sua família, né? Porque hoje, tanto o bombeiro quanto o policial é sabido por toda a população que ele tem que trabalhar em outro emprego, para que ele possa dar uma vida digna à sua família, né? Você, por exemplo, tem 2 empregos? Né? Tenho 2 empregos porque, além do salário baixo, a corporação, né, o Estado, não nos fornece auxílio transporte, Rio Card, de qualquer forma, né? Nem bolsa alimentação, nem nada disso. Aqui no Rio de Janeiro foi concedido aos policiais militares o Rio Card, e os bombeiros não. Então, além de ter o salário mais baixo, o militar, né, o bombeiro ainda tem que gastar com deslocamento, seja de ônibus, trem, metrô ou com seu próprio carro, tem que gastar com seu deslocamento. E auxílio alimentação recebe, não? Não. Também não, né? O salário
com algumas gratificações e o auxílio moradia. Com tudo isso, o bombeiro no Rio de Janeiro ele ganha um salário líquido inferior a R$1.000. Então, para finalizar, você acha que sua perspectiva é de vitória? Como é que você está na sua esperança aí? Com certeza, o movimento, como vocês que vem acompanhando pela mídia, né, ele começou pequeno e começaram ameaças, transferências, prisões, e cada tentativa do governo de calar a voz dos manifestantes de bombeiros, ele cresce cada vez mais. Hoje nós temos, a partir dessa semana, a adesão dos professores, dos profissionais de saúde, também diversas áreas do funcionalismo público estão nos apoiando e alguns estão começando com a greve. Então a tendência é crescer e parar simplesmente quando tivermos nosso objetivo alcançado. Aguenta se você parar! Aqui, coronel, aqui na sua frente. Pessoal, vamos lá agrupar aqui para ouvir a mensagem do Coronel Paulo. Ele quer conversar com a gente aqui na escada. Por favor.